Levantou-se a multidão unida contra eles. Os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Bom, aqui foi uma ocasião, foi uma situação que aconteceu com dois homens, Paulo e Silas. Paulo e Silas, servos de Deus, estavam pregando o evangelho. Eles não estavam roubando, eles não estavam mentindo, eles não estavam pecando. Pelo contrário, eles estavam fazendo a obra de Deus. Eles estavam pregando o evangelho. Eles estavam anunciando a verdade de Deus. Eles estavam fazendo coisas boas, levando a palavra. Só que o povo daquela cidade se levantou contra eles. Um pouquinho antes dessa situação, a Bíblia diz que havia uma mulher que adivinhava. Essa mulher, ela adivinhava a vida das pessoas. E ela era escrava, e os donos dela ganhavam dinheiro com ela. As pessoas pagavam para ela adivinhar, e como ela era escrava, todo o dinheiro vinha para os donos dela. Só que aquela mulher, ela tinha um espírito maligno com ela. Quem usava ela para adivinhar era o espírito maligno. E a gente vê isso aí acontecer até hoje. Tem gente que até em nome de Deus, usando a Bíblia, fica adivinhando a vida dos outros. Na verdade, você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a adivinhação não provém de Deus, a prova está aí. Essa mulher, ela tinha um espírito maligno com ela, que ficava adivinhando a vida dos outros. E os patrões, os donos dela, ganhando dinheiro. Paulo ficou incomodado com aquilo. E a Bíblia diz que ele repreendeu o espírito e mandou embora. Mandou o espírito sair daquela mulher. Expulsou aquele demônio. E a mulher parou de ter adivinhação. Porque quem agia nela era um mal. Por causa disso, os donos daquela mulher pararam de ganhar dinheiro. Então se levantaram contra Paulo, inflamaram a multidão, todo mundo se levantou contra Paulo e Silas, a multidão inteira veio contra eles, eles foram presos, foram açoitados com varas, e olha só o que diz mais, vamos continuar. E depois de lhe darem muitos açoites, quer dizer, eles apanharam, né? Foram açoitados, os lançaram no cárcere, foram presos, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então eles foram presos, primeiro foram açoitados, chicoteados, depois foram presos. Aí eu volto àquilo que eu disse agora há pouco. Eles estavam fazendo algum mal? Não, eles estavam pregando a palavra, eles estavam anunciando o evangelho, eles estavam fazendo bem. E por que aconteceu o mal com eles? Eles foram açoitados, foram chicoteados, foram presos, e ali diz que eles foram colocados no cárcere interior, quer dizer, uma prisão pior, como se fosse a solitária, um lugar mais terrível, e ainda tiveram os pés presos no tronco. Imagina a situação. Qualquer pessoa que estivesse no lugar de Paulo e Silas poderia perder a fé, se entristecer com Deus. Porque pensa comigo,
Poxa, Deus, eu estou pregando a tua palavra, eu estou anunciando o evangelho, eu estou combatendo o mal, porque eles combateram o mal, expulsaram o demônio da mulher. A gente está fazendo a tua obra e o Senhor deixa acontecer isso com a gente? Fomos açoitados, fomos presos, os nossos pés foram acorrentados no tronco. Olha só a situação que eles passaram, pregando o evangelho, fazendo o que era bom. E aconteceu isso. Você vai entender. Vamos lá. Continuando. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Dá uma pausa aí. Volta aqui para mim. Eles estavam presos, foram açoitados, humilhados, e lá dentro da prisão, lá no cárcere interior, com as pernas presas no tronco, eles estavam orando, cantando louvores. Como pode a pessoa passar por isso que eles passaram, a pessoa ser maltratada, ser presa, sem ter feito nada, e ainda assim continuavam orando e ainda cantando louvores? Ou seja, eles estavam felizes dentro da prisão. Eles estavam felizes dentro do cárcere. Oravam e cantavam a Deus. Isso é uma grande lição para a gente. Porque, infelizmente, muitas pessoas, elas apenas lembram-se de Deus quando elas precisam de uma bênção. E quando elas não recebem, quando não acontece aquilo que elas queriam, quando se levanta uma luta na vida delas, o que elas fazem? Elas param de orar, elas perdem a fé, elas entram em conflito, elas às vezes até abandonam a Deus. Não foi o que Paulo e Silas fizeram. Pelo contrário, no meio dessa situação toda, dessa injustiça toda, eles cantavam louvores a Deus, eles oravam a Deus. É uma qualidade de fé muito superior ao que a gente vê hoje. Hoje é assim: se Deus me abençoar, eu vou servi-lo, eu vou andar com ele, eu vou fazer a vontade dele. Se Deus for comigo, eu vou fazer o que ele quer. Ou seja, hoje, muitas pessoas fazem uma troca com Deus. Ela quer que Deus abençoe ela para ela poder fazer alguma coisa para Deus. E se passar por algum problema, e se passar por alguma provação, e se passar por alguma luta, por alguma injustiça, se volta contra Deus. Perde a fé, começa a blasfemar, diz que não vai orar mais, diz que Deus abandonou. Você entende a diferença? É uma fé que depende da circunstância. É uma fé que só quer ter benefício. Nós vamos ter benefício? Vamos. Só que a gente tem que estar preparado para quando vierem as lutas, para quando vierem as injustiças, para quando vierem as perseguições, porque virão. É impossível. Pessoal, a gente vive num mundo que está perdido. Se você é de Deus, se você anda com Deus, nesse mundo, você vai ser perseguido. Você vai ser caluniado. As pessoas vão tentar te prejudicar. E às vezes vai parecer que até conseguiram. Às vezes vai parecer que você foi derrotado. Mas não. Parecia que Paulo e Silas tinham sido derrotados. Foram açoitados, foram presos, mas não perderam a fé.
lá na prisão oravam e cantavam louvores. Qual foi o resultado disso? Vamos ver qual foi o resultado? Deixa eu continuar. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Quer dizer que eles cantavam alto, né? Porque eles estavam lá dentro, no cárcere interior, e os outros ouviam. De repente, olha só, você vê que Deus ele age de forma inesperada. Quando você menos espera, ele age. Tá ali, ó. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Olha só. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Naquele momento, Deus libertou, Deus quebrou, Deus sacudiu e libertou a Paulo e a Silas da prisão. Deus agiu e fez justiça na vida deles. Deus lembrou-se deles. Veja um detalhe. Deus impediu que eles passassem por aquilo? Não, ele não impediu. Ele até permitiu que fossem açoitados, que fossem presos. Mas Deus os abandonou? Não. Lá dentro da prisão, quando parecia que estavam derrotados, quando parecia que estavam abandonados, Deus vem. De repente, faz um terremoto, chacoalha tudo, quebra os alicerces da prisão e liberta eles. Ei, olha aqui para mim. Deus nunca vai deixar você na mão. Deus nunca vai deixar você envergonhado. Deus nunca vai deixar você preso, humilhado. Ele pode até permitir que você passe por algo, mas ele vai te livrar. E às vezes ele permite isso, sabe para quê? Para você provar a sua fé. Para você provar que você confia nele. Porque tem gente que nessa hora, se ela estivesse no lugar de Paulo e Silas, elas não estariam cantando louvores e orando a Deus de madrugada. Provavelmente estariam reclamando. Provavelmente estariam dizendo que Deus abandonou. Provavelmente estariam perdendo a fé. Paulo e Silas não. Continuaram confiando em Deus. E o que eu quero dizer para você, você pode hoje estar sendo envergonhado, envergonhada, humilhado, você está preso, você está presa, você está passando por uma grande tribulação na tua vida. Se você não perder a sua fé, se você confiar em Deus, se você se manter junto com Deus, você vai ver o livramento dele. Você vai ver ele sacudindo os alicerces, ele movendo céu e terra para livrar você e para te exaltar. Você só não pode perder a sua fé. Você só não pode pensar que Deus te abandonou. Você tem que perseverar em Deus. Você tem que ser resiliente. Tem hora que vem chumbo grosso. Tem hora que vem luta. É nessa hora que você prova a sua fé. Porque pensa comigo, se eu tenho fé só nos momentos bons, que valor tem a minha fé? A minha fé só serve para quando está tudo bem. A minha fé só serve para quando eu estou sendo abençoado. Quando vem uma luta, quando vem uma provação, quando o mal se levanta, eu não tenho fé? Que valor tem a minha fé então? Quem está me entendendo? Então não perca jamais a sua fé. Mesmo passando por uma situação difícil, mesmo enfrentando
uma turbulência, continue orando, continue louvando a Deus, continue confiando em Deus, porque a sua fé será provada e aprovada. E depois vem a glória, e depois vem a vitória, e depois vem Deus para te exaltar, como aconteceu com Paulo e Silas. Ele não vai deixar você abandonado.